Bom dia! Ontem fiz um vídeo sobre como procurar casas, mas antes disso há uma coisa muito importante para quem está a começar, que tem que ser muito bem feita, que é o quê? Que é saber exatamente aquilo que procuro. Senão vamos acabar num sítio que não é se calhar aquele que nos importa mais. O que é que eu reparo na maioria dos meus clientes quando os apanho? É que eles não têm, muitos deles, bem definido na cabeça, principalmente casais jovens, o orçamento, quanto é que vão ter que gastar com a compra, e gastar com a compra não quer dizer o valor da casa. O valor da casa, ainda a esse valor acresce despesas do valor da entrada, que tem que ser em cash, tem que ter o dinheiro dos impostos, também em cash, e só depois, e depois eventualmente se for obras, etc. Pronto, mas assim, vou falar do básico, tem que ter estas duas coisas em dinheiro, que não dá para ser financiado. Portanto, o valor da entrada e o valor dos impostos. O valor dos impostos, calculam-no facilmente, vão para o Google e põem no do Doutor Finanças ou da APIN, esses dois são credíveis, e veem casa própria para a habitação, põe lá o valor da casa e vai-vos aparecer o valor de IMT e de imposto de selo. Estes valores são pagos no ato da escritura. Em relação à entrada, é normalmente no mínimo 10% do valor daquilo que vão financiar. Portanto, pode até ser mais. Eu acho que o prudente é pensar que vai ser 15% a 20%. E depois, se for menos, ótimo. Têm mais dinheiro a sobrar ou então para as obras. Portanto, dando um exemplo prático, vão comprar uma casa de 400 mil euros, precisam de 40 mil de entrada, no mínimo, idealmente 80, mas vamos pôr 40, mais os impostos dos 400 mil. Que eu nem sei quanto é que dá agora, mas pronto, deve ser à volta ali dos 20 e tal mil. Portanto, uma pessoa sem 60 mil euros, no mínimo, cash no banco, não vai lá nenhum se quer comprar uma casa de 400 mil euros. Pronto. Isto é importante, porque há quem vá ao banco, o banco diz que empresta 400 mil e depois não fica todo contente, até às vezes emprestam 500, só que depois não tem o valor correspondente. E isso é altamente importante depois para a procura das casas. Não é o valor que o banco vos empresta que é certo que vocês podem comprar a casa. Porquê? Porque faltam estes dois valores. O valor dos impostos, que é mais alto quanto mais alta é a casa, e valor da entrada. Pronto. Tendo esta parte resolvida, que é a parte financeira, já sabem com que linhas se cosem, com quanto é que podem ir, que máximo é que podem ir. Agora vamos para a outra parte, que é a parte que toda a gente gosta mais, que é o que é que eu quero? Eu quero uma casa com isto, e com aquilo, e com aquilo, e com aquilo, e com aquilo, e quero uma piscina, e quero um jardim, e quero um terraço, e quero na rua não sei o quê, e quero ao pé dos meus amigos, e quero ter elevador, e quero isto, e quero aquilo. A parte chata é que nem sempre isso é possível. E podem me dizer, pois, é que o meu orçamento é mau. É assim, vou-vos explicar uma coisa, e eu atendo clientes que compram com milhões. Ninguém encontra aquilo que quer. Toda a gente tem que fazer cedências, seja porque obviamente não cabem no orçamento, seja porque não existem as casas. As pessoas que têm às vezes orçamentos para milhões, a casa que eles querem não existe. Mas é absurdo. Eles claro que com dinheiro podem resolver, põem obras e a casa... Mas a verdade é que o gosto, juntar tudo é dificílimo. Dificílimo. Encontrar uma casa que tenha tudo o que a pessoa procura. Pronto. Portanto, é já para baixar as expectativas para o sítio certo. Agora, dá para trabalhar. Há muita coisa no mercado e há coisas que vale a pena a pessoa prescindir. O que é que, no meu ponto de vista, vale a pena a pessoa prescindir? Coisas que podem ser alteradas no futuro. O que é que eu sinto também, isto aqui nas gerações mais novas? Sinto que às vezes há um bocadinho vou dizer a palavra, são mimados. Querem uma casa já diretamente pronta. E não pode ser. É assim, os nossos pais estavam habituados a viver em casas antigas e depois iam fazendo as obras aos bocadinhos. Há casas que estão perfeitamente habitáveis, não estão bonitas, mas estão habitáveis. E as pessoas vivem nelas e vão fazendo, e um dia da manhã fazem a cozinha, e depois da manhã fazem uma casa de banho, e depois fazem... A pessoa tem que se restringir àquilo que tem. O que é que pode fazer? Porque o que é que pode acontecer aqui? A pessoa diz assim, sei lá, eu tenho 500 mil euros para comprar uma casa, que já é um orçamento fantástico, estamos a falar de €500 mil. E eu vejo imensa gente frustrada, imensa gente, com este valor. Mas porquê? A pessoa tem que pensar assim, esta casa, isto do meu ponto de vista, tá? Isto é sempre o meu ponto de vista, há pessoas que pensam diferente e que odeiam aquilo que eu estou a dizer e tal.
Eu estou a falar do meu ponto de vista. O que é que eu digo aos meus clientes, quem eu gosto muito? Eu digo, olhem para casas. Elas não vão ser perfeitas. Portanto, olhem para coisas que vocês podem mudar. Isto é como aos namorados. Eu adoro fazer este paralelismo dos namorados porque é a mesma coisa. Nenhum namorado vai ser aquilo que a gente quer a 100%, não é? Vai sempre haver ali uns defeitos. Há defeitos que não dá para mudar. Tipo, o caráter da pessoa. Não dá para mudar. Que é a estrutura da casa. Não dá para mudar. Se a casa está implantada no terreno, num sítio que é preciso mandar lá abaixo para pôr outra vez, não vamos apostar nessa casa. Agora, se tem umas casas bem feias, se tem uma cozinha antiga, se tem uma parede que podia ir abaixo, se o chão não sei o quê, isso são coisas que ao longo do tempo, e se Deus quiser a vida das pessoas corre melhor ao longo do tempo, vão ganhar mais dinheiro e podem fazer isso. Portanto, o pensamento é mais por aí. Coisas estruturais e importantes que não podem mudar, como a localização. A localização vai valorizar sempre. Portanto, mais vale se calhar comprar uma casa em pior estado de conservação num sítio melhor, porque dali a casa não sai, e depois vão fazendo as obras, do que comprar uma casa novinha em folha, no fim do mundo, que depois é muito giro, mas essa casa também vai envelhecer e vai estar longe e não vai valorizar o tanto que a outra vai valorizar. Pronto. E sim, a localização ainda é o fator que mais faz as casas valorizarem. Nós podemos ver aqui em Lisboa e no Estoril, quer dizer, as zonas boas, que sempre foram consideradas premium, todas subiram, é verdade, mas as premium é um absurdo. Subiram 3, 4 vezes, enquanto que as outras, se calhar, subiram 50%. E isso vê-se logo a diferença. Portanto, a pessoa tem que pensar, tem que fazer uma listinha. E outra coisa, se vão comprar a meias com o namorado ou com o marido, e se há filhos, se há gente a palpitar, ou se há gente que vai viver convosco e que tem interesse na escolha da casa, ponham toda a gente numa sala e falem. E pensem, e a sério, meditem sobre isto, porque isto é muito importante daqui para a frente, para não estarem depois em cima da hora a repensar. Às vezes esta lista também vai mudando, não começa de uma maneira e acaba exatamente dessa maneira, mas é muito bom irem falando para isto estar firme. Que são o quê? São as coisas que vocês não prescindem. Por exemplo, às vezes eu vejo, vou voltar aos casais novos, que é um clássico. Ela quer espaço e ele quer uma garagem boa para pôr o carro. E estas duas coisas têm que lá estar. Pronto. Então já sabemos que essas duas coisas têm que existir. O resto vamos ter que ir adaptando. Portanto, a cozinha XPTO virada para Poente ou para o Nascente ou para Sul mesmo, se calhar não vai existir. Pronto, vão ter que prescindir disso. Se calhar não vai ser o último andar, se calhar vai ser o andar do meio, que não era o andar que eles preferiam. Se calhar não vai ter um terraço gigante, vai ter um terraço pequenino. Se calhar uma data de coisas que não são exatamente aquilo que a pessoa previa. Eu também não tenho uma lamparina mágica para dizer assim, portanto, apresentem-me as duas listas e a casa que vocês vão encontrar no mercado vai ter exatamente estas características. Eu não tenho isso, porque as casas vão rodando e isso é impossível de se prever assim a longo prazo. O que eu posso orientar é como é que vocês se podem organizar enquanto casal. Enquanto casal, ou enquanto mãe e filha, ou enquanto, não sei, as pessoas, irmãos, não sei como é que vão comprar. As pessoas com quem vocês vão comprar, o que é que podem ir fazendo? Que é irem falando ao longo do processo e pondo as coisas que são de facto importantes. Comercialmente, se querem saber a minha opinião daquilo que é mais importante e daquilo que vai fazer com que a vossa casa se desvalorize, se valorize, ao contrário, o mais possível, é localização e a estrutura da casa, ou seja, se a casa está virada, por exemplo, a casa estar bem virada, ter uma boa exposição solar, isso é uma coisa que depois não dá para mudar. Portanto, isso é um bom plus. Estar numa boa rua, num bom prédio, com bom aspecto, isso tem tudo para dar certo para o futuro. E depois aquelas coisas, quando são apartamentos, conjugar o lugar de estacionamento com o elevador, com a zona exterior, é difícil conjugar estas três coisas. Uma boa luz, obviamente. Nas moradias, ter a sala ou a zona social a dar para o jardim, difícil. Podem dizer, mas as dos milhões, não, difícil, a sério. Casas de milhões, há várias delas, não tem, a pessoa abre a porta, pensa, vou comprar uma casa de milhões, vou abrir a porta da minha sala e vou para o jardim. Não acontece. É muitas delas. Pronto, então, há assim estas coisas que a pessoa tem de pensar, portanto, coisas mais importantes como a localização,
e o tipo de envolvente e depois logo a seguir as outras. Isto estou a falar comercialmente e não me matem, porque eu sei que às vezes há casais que dizem eu quero lá saber disso, eu só vou vender a casa daqui a 30 anos e paciência, e depois isto vai ser uma herança para os filhos, portanto se valorizar, valorizou, se não valorizar tanto, azar. Eu agora quero viver bem, quero viver numa casa com espaço. Pronto, esqueçam o que eu disse e avancem para aquilo que vocês acham importante. Estou só a dizer aquilo que me perguntam muitas vezes é o que é que faz com que a casa valorize mais? É isto. Outra coisa, também para pôr em perspectiva, uma pergunta muito frequente que é acha que vai valorizar a casa e depois, se daqui a uns anos isto baixa e sobe e se não sei o que é assim. Quem vai comprar casa, casais novos, atenção, se vão ter filhos, comprem uma casa já a contar com esses filhos que podem aparecer. Porquê? Porque vocês se venderem uma casa, as casas no geral, e aqui em Portugal eu depois tenho que arranjar o gráfico, mas eu tinha aí um gráfico, alguns, com a evolução do valor das casas desde 1980, e tem sido sempre a subir. Não há dúvidas, nesse aspecto não há grandes dúvidas. Agora, claro que há momentos em que temos crises, como tivemos em 2008, por exemplo. Agora, o mercado imobiliário é muito lento. Mesmo quando há uma crise, as coisas não é como a bolsa, que a gente acorda um dia de manhã, as ações estão todas lá a zeros e tal. Não, a coisa vai descendo devagarinho. E atinge o pico mínimo, se calhar daí a 4, 5 anos. Portanto, uma pessoa se está a comprar uma casa para depois revendê-la há 4, 5 anos, atenção. Então aí tem que ter mais cuidado. Quando são famílias, que a ideia é ficarem lá 10, 15, 20 anos, não tem que se preocupar com isso. Como também não tem que se preocupar se agora estamos na fase mais baixa ou na fase mais alta. É a vossa vida. Vocês vão esperar 4 anos, como os investidores, para ver se isto cai, para ver se... É a vossa vida. O fator mais importante não é o económico, o financeiro. Vocês não querem ser enganados, óbvio. Dentro deste momento, querem comprar bem a casa. Mas vocês não vão estar à espera do momento ideal financeiro para comprar a casa. Isso nem faz sentido nenhum. Isso é uma loucura. Porque pode vir e pode não vir. E ninguém sabe. E as pessoas dizem que sabem, mas não sabem. Portanto, é isto. Os meus conselhos seriam estes. Acho que esta é a primeira, assim, conversa que vocês devem ter uns com os outros e alinhar estes fatores todos para a compra da casa. Orçamento e saber exatamente aquilo que querem. Não vão saber exatamente, aquilo vai mudar um bocadinho, sim, mas pelo menos pensem. Pensem aquilo que podem prescindir e não. Está bem? Obrigada. Boa semana.